Olá, tá começando o 40º, olha que bacana, episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado essa semana pela Alpha Code, pela Sotes Telecom e pelo Text Expander. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e claro que assim como toda semana, a Bia Kunz, Garota Sem Fio, também tá por aqui. Tudo bem, Bia? Tudo bem, Marcos? Olha só, 40º episódio. Olá, ouvintes. A repercussão do episódio anterior foi muito legal, com o Felipe Névola. O pessoal gostou bastante. A gente falou de muitos assuntos, incluindo a inteligência artificial. E se você, ouvinte, está cansado desse assunto de inteligência artificial, eu tenho uma má notícia. Todo mundo tá entrando nessa, tem notícias aí da Suite Office também entrando nessa. A gente vai comentar ao longo do episódio, aí tem bastante coisa para falar, né? É um assunto meio inescapável, mas para dar um alento para essa galera, eu vou começar esse episódio não falando sobre IA, mas fazendo uma pergunta para você. Eu quero saber se você já comprou o seu Typefolio pro Remarkable 2 ou ainda não. Poxa, eu não tenho nem o Remarkable 2 ainda. Precisa começar de algum lugar, né? Mas ó, eu pretendo entrar nessa quando tiver um e-reader com tela colorida, né? Tem alguns já, mas ainda estão com muito cara de protótipo, ainda não estão do meu agrado. Porque meus livros têm muito gráfico, têm muita imagem, lâminas, enfim, não funcionam com e-ink ainda. Então eu tô bem ligada no tablet mesmo, tô usando ele para tudo, continuo nessa e fico com o bom e velho Kindle para os livros tradicionais. Agora, vejam que bacana, né? Esse teclado, né, esse Typefolio para o Remarkable 2, mostra que, além de você ler e escrever com a caneta, você vai poder redigir documentos com maior conforto. Acaba saindo daquele nicho de leitura e indo um pouco para o campo do trabalho também, o que é bem interessante. Eu acho que quanto mais oferta, mais diversificação, mais concorrência, nós, né, consumidores, saímos ganhando, você não acha? Sem dúvida. Você publicou esse... Não sei se é um teaser, né? Que é um vídeo super curtinho mostrando como é que funciona esse Typefolio. E a vantagem desse produto é que ele é mais passivo. Você interage pouco com ele, você segura e você lê ou faz uma interação rápida para fazer uma anotação, highlight, coisa assim. Então, a borda dele tem que ser muito menor do que a dos tablets, por exemplo, que a gente está acostumado, porque tablet a gente segura de um outro jeito, tem mais risco de toque acidental, né? Então, no vídeo, parece um conceito de uma coisa futurista que não existiria ainda, que é a tela completamente, ou quase completamente sem bordas, e tem a pessoa lá trabalhando e está digitando, o teclado super lindo, super minimalista também lá no Typefolio, tem o jeito de digitar como se fosse um tablet com teclado mesmo, que basicamente né, apesar de ser e-ink, ou então ele no modo meio laptop, tá deitado ali na mesa, tá sei lá, uns 30 graus de elevação para fazer um rabisco, uma anotação, então tem diversas posições para usar ali o produto e eles mostram as possibilidades ou a utilidade de cada uma dessas posições. Eu achei o conjunto lindo. Se eu tivesse utilidade para isso, assim, dá para achar utilidade para tudo, né? Mas se eu tivesse espaço para isso hoje no meu dia a dia, eu estaria seriamente de olho em um jeito de trazer, porque eu achei muito bonito e elegante, né? O jeito de trabalhar. Elegante. É uma coisa meio aspiracional, né? Mas, poxa, bem bacana. Para quem não viu, eu vou deixar o link na descrição aqui, porque vale a pena dar uma espiada só para saber que isso existe, né? E ver se acha aí um jeito de encaixar no dia a dia. Nisso nosso gosto bate. Eu também gosto de coisa clean, minimalista. Eu achei lindo, lindo mesmo. E para quem tem tablet e escreve com caneta, mas também gosta de escrever com teclado, passar a dica que aplicativos como o Samsung Notes e o Good Notes para iOS, se você tá ali tomando notas com a caneta e de repente vê que tem que escrever muito, você pode, na mesma anotação ali, alternar de caneta para teclado, pegar um teclado físico, parear ali por Bluetooth, né, e escrever tranquilamente. Inclusive, às vezes eu faço isso, né? Eu tô, às vezes, na aula, tomando notas da aula, aí eu abro uma página da web, às vezes preciso pegar alguns conceitos. Aí eu achei alguns conceitos, colei do navegador para o Samsung Notes e com o teclado ali eu continuei, né? Adicionei mais informações com o teclado mesmo. É muito legal você poder fazer
essa alternância na mesma nota, sem estresse, com tranquilidade. Sim, sim. E vai ser bem legal quando tiver essa possibilidade aí pro Remarkable 2. Uhum. E ele, considerando as alternativas, não é tão caro pensando... Não vamos pensar em converter dólar, porque aí danou-se pra tudo, né? Uma bala custa caro. Mas ainda assim, ele custando $300 e o teclado custando $200, o pacotão com 500 e mais a caneta, deve ser mais alguma coisa, não é nada, mas pensando só em unidade de dinheiro, né? Gastar 500 dinheiros, se você mora nos Estados Unidos, enfim... ganha em dólar pra isso, me parece ok, né? Não é... Dava pra ser mais barato, claro, né? Dói menos, mas ainda assim eu achei ok, é um bom pacote. Né? Mas isso justifica o fato do Brasil não estar no radar, né? O preço aqui ia ficar bem impraticável. Sim. E todo mundo ia comparar com o Kindle, o que é injusto, né? Mas, nossa, mas o Kindle é mesmo mais barato. Ih, a gente já sabe, né? Verdade. Agora vamos lá, vamos começar com os follow-ups aqui sobre não só o último episódio, mas os últimos episódios. Faz um tempinho, o Fabiano Castelo mandou pra gente uma pergunta, queria saber de um aplicativo que centralizasse mensagens diretas de redes sociais. E o Leandro Viscomi mandou um feedback, diz que está testando agora um aplicativo chamado Texts, texts.com, que faz justamente isso. Ele falou que testou pouco por enquanto, mas ele agrega bem mensagens diretas do WhatsApp e do Telegram, e também tem entre os serviços o Discord, mas ele já notou que funciona só também com mensagem direta. Ele falou que tem aplicativo para Windows e para Mac, que eles estão trabalhando também numa versão mobile, e de privacidade ele disse que o Texts.com afirma que a conexão vai direto lá com a plataforma do mensageiro, então ou WhatsApp, ou Telegram, ou Discord, e que eles só exibem o que seria exibido no computador ou no telefone. Então, se o mensageiro tem criptografia ponta a ponta, ele mantém isso. Se tem algum envio para nuvem, como o caso do Telegram, por exemplo, essa configuração também é mantida, mas o ponto é que nenhuma mensagem passa por algum servidor da própria Texts. Eles integraram recentemente a transcrição de áudio usando uma API da OpenAI, que é aquela Whisper, né? E para essas mensagens eles deixam claro que tem que mandar para os servidores da OpenAI para, claro, né, fazer a transcrição, devolver isso, mas é sempre opcional ativar esse recurso. E uma última coisa que ele disse é que essa é uma coisa que vai ser paga, que tem um trial aí de 30 dias, mas depois são uns $15 por mês. O que é engraçado. O Remarkable por 500 não, né? Mas assim, tudo bem, mas aqui 15 por mês meio salgado para usar. De qualquer forma, fica a dica, né? Achei bem interessante a ideia. Para mim, não agregou, né? Eu já uso o Telegram meio como um centralizador de tudo para mim aqui. Eu não uso o Discord, então não tem muito sentido. Mas se eles implementarem aí outras redes com outros directs, né? Tipo no Instagram, aí passa a ficar interessante. Acho que para quem lida muito com rede social, não sei se suporta múltiplas contas de WhatsApp, tem que ver isso, né, melhor. Mas realmente tá salgado ainda pelo que oferece, mas é promissor. Eu acho que vale a pena a gente acompanhar um pouquinho mais de perto esse serviço aí e ver como que ele evolui. Obrigada, viu, Leandro, pelo feedback. Agora, um outro feedback que a gente recebeu aqui veio sobre a conversa que a gente teve aqui sobre até onde pais, mães responsáveis têm que controlar, acompanhar, limitar o uso de tela, o acesso a plataformas, etc. E o Odilson Amorim mandou pra gente um documento. Eu não sei se ele mandou para você o contexto, para mim chegou só o documento, basicamente, sobre novos desafios frente à legislação civil, o impacto do meio digital no dever de vigilância parental, que é da Lara Tibúrcio, e ela fala basicamente, né, tem 3 pilares essa tese dela, que é a abordagem constitucional e do Estatuto da Criança e do Adolescente no dever de vigilância dos filhos, os riscos e a influência da internet na educação dos filhos e o entendimento jurisprudencial envolvendo a temática do abandono digital. No documento, ela cita casos de bullying digital ou de abuso, acesso indevido a dados e fotos, compartilhamento, etc. Vai passando por alguns casos para entender o contexto atual, o que a lei previa, às vezes até antes de existir essa parte digital da vida das crianças, e como é que essas coisas podem se amarrar daqui para frente, já com base em decisões jurídicas, inclusive,
de casos que têm acontecido ultimamente aí, envolvendo mesmo jovens, o menor de idade, no fim das contas, no âmbito digital. Eu vou deixar aqui na descrição o link para o documento, quem quiser dar uma espiadinha. Você chegou a ver, Bia? Não dei uma olhadinha, mas eu queria mesmo acrescentar alguma coisa sobre isso, porque essa semana a gente acompanhou a notícia do garoto de 13 anos, né, que esfaqueou a professora, esfaqueou 6 pessoas, na verdade, e essa professora acabou falecendo. E não vou entrar muito nisso, né, não gosto de falar tanto da dor das famílias, mas ele tinha postagens pela internet, alguns prints aí circularam, não gosto de ir muito atrás desse tipo de coisa, até porque mostra imagem, fotos da criança, mas reforça aquilo que a gente já falou aqui. É menor de idade, não tem responsabilidade civil, ou seja, os pais, os responsáveis têm que acompanhar de perto, e na minha opinião não tem essa de privacidade com o menor de idade. Tá? Então não sei como é que vai ser o desfecho dessa tragédia aí, mas eu espero que pelo menos as famílias, os pais comecem a prestar mais atenção no comportamento dos filhos online, porque muitas vezes é bem discrepante em relação ao comportamento na vida real. Agora, eu vou seguir aqui com os follow-ups que o pessoal mandou pra gente na última semana, e nas últimas 2 semanas, né, que a gente fez a entrevista na semana passada, a gente aproveitou o tempo inteiro do episódio, não teve follow-up. A Mariana Bentivolio mandou pra gente uma coisa bem bacana de um curativo inteligente, mas antes de falar sobre isso, eu vou tirar já aqui um minutinho para falar sobre a AlphaCode, primeira patrocinadora do episódio de hoje, que tá com desconto para você que tem que fazer, atualizar, desenvolver um aplicativo para sua empresa, para o seu produto, para o seu serviço, tem uma ideia também que você quer tirar do papel. A AlphaCode faz isso com desconto porque você escuta aqui o Área de Trabalho, e a AlphaCode é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer essa transformação digital. Ela fez mais de 200 apps já, tanto para o Android quanto para o iOS, que foram baixados mais de 20 milhões de vezes. Então, se você está desde o começo do ano, desde o ano passado, aí, não, ano que vem eu vou resolver o aplicativo, estamos em março, quase abril já passou da hora de fazer isso, ou atualizar, né? Tem APIs recentes bacanas aí do iOS, do Android, já vai pintar também APIs novas, né? Tem a Google I.O. em maio, provavelmente aí a WWDC em junho. Então já vai conversando com a AlphaCode, mostra para eles a sua situação, qual é o seu contexto, o que você quer que aconteça, e eles resolvem de vez essa pendência aí que é sempre complicada e chatinha. Com a AlphaCode não é. De fazer o aplicativo, de atualizar o aplicativo, tirar um projeto digital do papel. Para fazer isso é o seguinte, você acessa alphacode.com.br, alphacode.com.br, bate o papo com eles, comenta o que você precisa, diz que escuta aqui o Área de Trabalho e pronto, você faz seu aplicativo, tira do papel esse projeto com desconto sobre o que você escuta aqui o podcast. Então, mais uma vez, vai lá, alphacode.com.br. Muito obrigado, AlphaCode, pelo patrocínio contínuo aqui do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. Aproveitem essa oportunidade de fazer sua parceria com a AlphaCode, melhorar a comunicação da sua empresa. O Marcos falou aí da Google I.O., que está se aproximando. Com certeza a gente vai ter mais e mais ferramentas de inteligência artificial e para o seu negócio ter uma comunicação bem estreita com o seu público, com o seu cliente, cativar ele, manter ele no pós-venda é muito importante e hoje tudo usa canais digitais. Aproveite essa oportunidade e muito obrigada à AlphaCode por acreditar no Área de Trabalho. Muito obrigado. E vamos lá, a Mariana Bentivolio mandou pra gente o link de uma coisa lá da Universidade de Tecnologia da Califórnia, a Caltech, que é um curativo inteligente. Ele monitora as feridas e oferece um tratamento direcionado. Muito bacana, né? Nossa, para diabetes tem muitas iniciativas interessantes, porque o diabético crônico aí tem um problema crônico de cicatrização. Os casos mais extremos vocês devem saber, né? Pode levar até a amputações. Então se fala já em pele artificial, também no caso de queimaduras. É muito legal. Mas um monitor como desse tipo aí, que está sempre controlando pH e as condições hemodinâmicas ali para favorecer a cicatrização, é muito legal. E ainda transmite dados sem fio. Olha só que interessante, né? Para aplicar medicamentos diretamente na região. É nanotecnologia, gente. O futuro agora são as microdosagens, né?
Inclusive, pode-se usar bactérias, vírus, tem toda uma iniciativa focada em trabalhar como que micro-organismos podem passar a trabalhar ao nosso favor, levando medicamentos, vacinas diretamente para as células afetadas e causando menos efeitos colaterais. Muito legal. Eu acho o maior barato medicina com tecnologia. Sim, sim. Bom, você, claro, é basicamente para onde você está indo se especializando. Não vou nem entrar na parte de impressão 3D, né? Que daí dá um episódio à parte sobre isso. Opa, já vai para a pauta aqui. É. Agora, eu vou deixar o link na descrição para quem quiser ver, porque ele tem 3 coisas que eu achei muito bacanas. A primeira é a capacidade de transmitir dados para telefone, para computador, enfim, você sincronizar o acompanhamento que eu vou chamar de band-aid digital para facilitar, né? Tá fazendo, e isso já poder ser encaminhado para quem está tomando conta ali do paciente, da paciente. Isso é muito bacana. Outra coisa, ele conseguir, isso que você disse, né? Mandar a medicação direto quando precisa. Então, fica medindo ali o tempo todo ácido úrico da pele, pH, temperatura, que pode indicar, né, inflamação, uma infecção de bactéria, etc. E aí o band-aid digital libera o medicamento, age em cima disso. E uma terceira coisa, ele aplicar também campo elétrico de baixo nível, estou traduzindo aqui automaticamente, pode estar meio errado, automaticamente não, ao vivo aqui, para estimular o crescimento do tecido e também ajudar a acelerar na cura ali do tecido, esse tipo de coisa. Né? Isso é usado ou para diabetes, para queimaduras também. Então, muito bacana essa ideia. A gente sempre vê uma coisa ou outra disso, ou pelo menos a teoria disso, faz anos. Vai ter aqui, você deixa na pele, vai liberando aos pouquinhos o medicamento, etc. Mas eu acho que chegou no momento em que dá para você colocar mais coisas, inclusive transmissão de dados. Né? Uma coisa que é minúscula ali, está em cima da pele pequenininho. Então eu achei isso muito, muito bacana. Obrigado a Mariana por ter mandado, porque é uma daquelas coisas que a gente vê em filme e acha incrível e hoje já existe de verdade. E as pessoas ou estão usando, muito em breve vão poder usar. Né? Bem legal. Bom, e como a gente falou no início desse episódio, né, a gente teve muita repercussão aí com a entrevista com o Felipe Névola, conversamos sobre o Lemeno e estão pedindo mais episódios, né, Marcos? A gente vai pensar nisso com carinho e trazer pessoas legais que acrescentem aqui aos temas, né, do nosso podcast. Vamos pensar com carinho e vocês podem até mandar sugestões aí de pessoas para a gente conversar. O Rodrigo Alineri falou que ultimamente tem descoberto o próprio Telegram como uma espécie de agregador daqueles assuntos e pessoas que gostam de seguir por meio dos seus canais. É o que eu falei, eu até conversei com o Rodrigo sobre isso, né? Eu também gosto de usar o Telegram como uma espécie de centralizador, né? E eu até tenho grupos dentro do Telegram que eu uso para guardar coisas, já que tudo fica na nuvem do Telegram, coisas que eu quero distribuir depois para outros grupos, para outras pessoas que ficam guardadas ali para eu mandar na hora certa. Funciona em todos os dispositivos, está na nuvem, é muito legal. E ele disse que o Telegram tem se mostrado uma grata surpresa, atendido muito bem, com exceção de conteúdos do Instagram, que fica apenas com as notificações mesmo. Instagram é complicado, né? O patinho feio, não tem jeito. Eles não soltam o osso, né? E o Alexandre Custódio também mandou uma mensagem curiosa aqui pra gente. Ele disse que graças ao Lemeno descobri que a Garota Sem Fio tuita muito mais do que eu imaginava. É verdade. Tá vendo só como é que são os algoritmos? Não tuito tanto assim, né? Mas eu respondo bastante às pessoas. Às vezes eu não tenho assunto para postar e eu prefiro conversar com as pessoas, repercutir notícias, comento outras notícias. Mas eu pretendo aí, assim que o meu blog estiver no ar, eu voltar a escrever, pretendo postar mais coisas, interagir mais. E estou até falando de Twitter Blue, se vale a pena assinar. Eu pretendo fazer um teste, né? Comentei isso já com vocês. Estava, por enquanto, só acompanhando essa loucura que estava o Twitter nos últimos tempos. E quando eu voltar a escrever, de repente seja uma ótima oportunidade para ver se realmente quem paga pelo Twitter vai ter um alcance maior dos posts.
Isso eu quero ver, porque eu realmente perdi bastante engajamento e alcance nos meus posts nos últimos anos no Twitter, porque basicamente política passou a dominar todos os assuntos e eu não quero saber de ficar tweetando sobre política. Então você acaba ficando um pouco encostado e os perfis mais extremistas, como a gente já comentou aqui várias vezes na área de trabalho, são sempre aqueles que ganham mais atenção, mais engajamento e o algoritmo, claro, ajuda mais ainda a disseminar, né? Uhum. E voltou a pauta de discussão na internet o lance do Twitter Blue, porque aconteceram duas coisas nos últimos dias, né? Primeiro que eles anunciaram que agora em 1º de abril, então daqui a uns dias, só quem tiver a assinatura do Twitter Blue vai ter o selinho azul de verificado. Eles vão remover o selo legado de verificado das pessoas que tinham esse selo antes aí do Twitter Blue. E uma segunda coisa, essa foi de ontem para hoje aqui da gravação, né, de segunda para terça, foi lá na conta do Musk, ele anunciou que só as pessoas que assinam o Twitter Blue vão passar a ter os tweets recomendados, vão aparecer na aba For You. Então quem não assina vai perder mais esse alcance, porque e a justificativa é bots, aquela coisa toda, vamos combater, etc, etc. E também só quem assina o Twitter Blue vai poder participar das enquetes. Olhando para esse conjunto da obra, isso te aumenta deixa eu tentar perguntar do jeito mais neutro possível. A vontade de assinar o Twitter Blue por benefícios ou talvez para não ser punida, entre aspas, com a perda dessas possibilidades de ter o tweet recomendado ou de perder o selinho azul, não sei exatamente a importância que você dá para isso, ou a parte das enquetes, como é que é? Não, verdade seja dita, alcance já perdi. O que eu quero ver é se vai recuperar. Essa é a minha curiosidade, né? Curiosidade número 1, se o alcance vai aumentar e vai melhorar. Curiosidade número 2 é se meu perfil vai voltar a ser recomendado, porque realmente ele ficou bem nas sombras. E nessa aba For You aí, já que vai ser recomendado pessoas só com selinho, eu acredito que o número de seguidores volte a aumentar, porque o meu está bem estagnado já há muito tempo. Tem ainda a possibilidade de editar tweets, que é bem interessante, colocar tweets longos. Quanto a esse negócio de notoriedade, deixa eu ver como é que eu posso falar isso sem parecer... Gente, eu coloco uns bips aqui, não tem problema. Notoriedade por causa de selinho azul. Inclusive, eu gostei da possibilidade de você entrar nas configurações e mesmo assinando o Twitter Blue, o selinho não aparecer. Eu possivelmente vou fazer isso, porque eu não quero ficar... Não faz diferença para mim se eu tenho selinho azul ou não. Parece que para muita gente isso é muito importante. Eu vi uma choradeira essa semana, né? Aquele famoso quem, como a gente diz, né? Reclamando que vai perder o selinho que conquistou com tanto esforço no meu trabalho. Gente, pelo amor de Deus, né? Quanto a isso, eu realmente não estou nem um pouco preocupada. Mas caso eu assine, eu prometo que vou contar aqui no Hora de Trabalho para vocês se eu percebi diferença no alcance, no engajamento. Essa realmente é a minha maior curiosidade, tá? E a minha é de muita gente também, então diga mesmo, porque vai ser interessante observar aí a reação e, enfim, a mudança ou não, né? Desse contexto seu lá no Twitter. Agora, um outro feedback também que pintou em relação à semana passada, o papo lá com o Felipe Névola, veio do Paulo Branco, que disse que ele centralizou diferentes usos das redes dele, justamente do Lemeno, que ele não sabia que existia. Ele falou para ele que foi uma revelação. Ele falou que, por exemplo, no Twitter ele tinha listas, tinha palavras silenciadas também. No Instagram ele tem contas diferentes para seguir contas de assuntos diferentes. Então tem uma que é só para Fórmula 1 que ele criou, outra conta só para edição de vídeo, etc. E ele usa a mesma técnica no YouTube. Tem uma conta para seguir um assunto, outra conta para seguir outro, e não fica tudo misturado lá, centralizado numa conta só. E ele também usa, por exemplo, o Feedly para RSS. Ele até comentou, para o YouTube tem um serviço, uma plataforma chamada PocketTube, que já vinha centralizando isso tudo numa coisa só. E agora, com o Lemeno, ele conseguiu juntar tudo isso que ele fazia numa coisa só também, centralizar. Então, para ele, foi um jeito muito bom e eficiente agora dele poder seguir tudo isso. E o curioso ele mandou isso num feedback super comprido
lá pelo Mastodon e ele usou o ChatGPT para organizar esse feedback e dividir em diversas postagens e ultrapassar o limite ali. Então foi tudo isso que ele mandou com a ajuda do ChatGPT. Juntou vários temas aqui do área de trabalho para mandar o feedback. Muito legal. É interessante ver que os nossos ouvintes também estão descobrindo formas diferentes de se organizar, de se manter mais focado. E eu convido vocês, ouvintes, mandem seu feedback. Se vocês descobrirem formas diferentes de organizar os conteúdos do Lemeno, né, por views, por assuntos, e também o text ali que a gente falou de juntar, né, mensagens diretas numa interface. Conte pra gente sua experiência, compartilhe com mais pessoas. O meu Twitter é @garotasemfio, ou então você pode mandar uma mensagem direta no meu Telegram, na @biacunze, que vai chegar lá só para mim. Pode contar seu feedback, mande prints, a gente comenta aqui nos próximos episódios. Boa. E eu vou seguir aqui fazendo um update de algumas coisas que a Microsoft chamou bastante atenção nas últimas semanas sobre a adoção das IAs, plataformas novas, etc. Mas antes disso, eu vou tirar aqui um minutinho para agradecer a Sotes Telecom, que também está patrocinando aqui o episódio de hoje. A Sotes Telecom é uma operadora de voz e dados que oferece soluções de telefonia para empresas e ela tem um serviço de PABX na nuvem que é a solução perfeita para sua empresa ter mobilidade e facilidade na instalação de ramais e de linhas telefônicas. Com o PABX em nuvem da Sotes Telecom, você implementa ramais na sua empresa totalmente pela internet sem precisar de fiação, quebradeira, complicação, e ela dispõe também de uma série de ferramentas para gerenciamento, como, por exemplo, um painel de relatórios online para você acompanhar as métricas das ligações das suas equipes. Além disso, com o PABX em nuvem da Sotes Telecom, você tem custo zero na comunicação entre a matriz e as filiais. Então, além de facilidade para administrar os ramais e de ter acesso também às métricas de ligações das suas equipes, você economiza ainda por cima com a comunicação interna. Uma outra coisa bacana é que nas regiões de São Bernardo e São Paulo, ela dispõe de um link dedicado de fibra óptica para empresas. Então, para você que está procurando por qualidade de serviço, flexibilidade e baixos investimentos também em serviços de voz, entre em contato com a Sotes Telecom que eles vão te ajudar. Você acessa o site deles que é sotes.com.br, sothis.com.br, ou fala com eles pelo Instagram, pelo Facebook, também no @SotesTelecom. Fala também que você escuta aqui o Área de Trabalho e pronto, dá o primeiro passo para resolver de vez com quem sabe o que está fazendo a comunicação da sua empresa. Muito obrigado à Sotes Telecom pelo patrocínio contínuo também aqui do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz. E a gente reforça o quanto comunicação é importante para uma empresa. Agradeço muito a Sotes por proporcionar um serviço de qualidade aos nossos ouvintes aqui no Área de Trabalho e por acreditar no nosso podcast. Muito obrigada. Obrigado. E vamos lá, a Microsoft chamou bastante atenção do mercado nas últimas semanas pela integração dela com as coisas da OpenAI, o ChatGPT, o novo Bing, né, o Bing Chat, que eu não sei se você se inscreveu na lista de espera, para mim eles falaram, tá liberado. Eu acesso lá e não passo da tela de tá liberado, e recarrega só a página. Então nos próximos dias talvez eu tenha algo a dizer sobre isso. Eu testei já o Google Bard, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas a Microsoft ela tinha já chamado um pouco a atenção do mercado com o GitHub, na verdade, com o GitHub Copilot, que era para fazer programação, codificação em par ali, só que usando o computador como a contrapartida para ajudar e acelerar a programação e etc. E esse conceito de Copilot ela expandiu para todo o Microsoft 365. Então, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams também, etc. Ela fez um evento, né? Ela fez um anúncio para anunciar esse Copilot do Microsoft 365 e mostrou diversas aplicações para isso. Então, um e-mail aqui convidando para uma festa da minha filha, então preciso do e-mail com texto, tem umas imagens para você colocar aqui, instrução de como chegar também. Ele fez tudo isso. Você tem 3 tipos de interação para fazer com o Copilot, que é a parte descritiva, a parte criativa, são categorias diferentes. E ela mostrou outras aplicações mais de dia a dia de trabalho. Então, faz um PPT aqui a partir desse texto. Ele faz o layout bonitinho, conteúdo. Você pode pedir para fazer, põe mais animação, menos animação.
anima esse elemento aqui, etc. Ele faz tudo isso para a pessoa. Coisa no Word, por exemplo. Você precisa fazer um documento, você abre lá, documento em branco, zero inspiração para fazer um artigo sobre alguma coisa. Você pede lá, Copilot, gera um rascunho para mim sobre um tema tal. Ele gera um rascunho, a pessoa pode usar isso como ponto de partida para fazer o texto. No Excel, por exemplo, né, você joga lá as tabelas e gráficos, etc. Me ajuda a mastigar isso aqui, entender esses dados, ou o contrário, tá aqui os dados, faz o gráfico, faz tabela bonitinha para ficar fácil de terceiros entenderem também isso aí. Então a Microsoft segue, me parece, na frente da parte de produtividade, com essa integração com diferentes manifestações da IA, né, diferentes aplicações da IA. Isso, claro, gera, não sei, uma rejeição, uma insegurança, um pessimismo de quem entende isso como um atalho, ou uma preguiça, ou uma incapacidade, sei lá. Mas ela está fazendo isso, está adotando e está chegando rápido nas mãos aí mesmo do pessoal. Queria saber a sua impressão sobre essas novidades todas. Olha, o importante é mostrar serviço, né? Tá tudo acontecendo muito rápido. Então, parece que há uma necessidade grande de fazer novos anúncios, né? A gente tem o Google chegando aí também. Então, mas esse da Microsoft foi um dos exemplos que estourou a bolha, como a gente diz, né? Eu recebi até mensagem no WhatsApp de gente que não é ligada em tecnologia, mandando a notícia para mim. Olha, você viu a Microsoft, o Office? Não vi. Claro que eu não digo isso, né? Eu agradeço o link e falo isso, mas é interessante como o negócio furou a bolha e está todo mundo preocupado e falando em inteligência artificial. Ainda com aquela aura de dúvida, o pessoal não sabe exatamente como que isso pode impactar numa suíte de trabalho como o Office, até porque notícias como a imagem do Papa com a jaqueta lá estufada ganhou muito mais repercussão quando se trata de inteligência artificial, né? Todo mundo achou que aquela imagem era verdadeira e realmente, tirando os dedos, né? Que é o grande calcanhar de Aquiles da inteligência artificial, realmente dá para passar por uma fotografia. Né? Ninguém diz que é uma imagem criada por uma inteligência artificial, mas é. Então as pessoas estão bem assustadas com isso. O leigo, a pessoa comum, está perdida, né? E até comentei aqui com você antes do episódio, né? Semana passada eu fiquei meio mal aí, entrei muito, saí de ar-condicionado, tive uma crise de asma, não passei bem esse fim de semana. Eu não consegui testar tudo como eu queria. Mas o Loop eu instalei, eu tive uns problemas aqui, porque com a conta de estudante corporativa, ele pediu autorização. Aí eu tentei usar a minha conta pessoal, não deu certo. Enfim, eu tô só esperando separar um tempinho para eu ir no computador com Windows, que eu tenho aqui, para ver se as coisas lá estão diferentes. Mas o Loop é o que me pareceu mais interessante, até por ser uma novidade. Esse eu quero explorar um pouco mais e trazer o feedback para vocês aqui nos próximos episódios. Agora, quanto ao Office, é aquele negócio. A gente vai ter que usar para saber, né? Sim. O Loop é interessante, ela anunciou, é o Microsoft Loop, que é basicamente o concorrente do Notion. É a solução da Microsoft para isso. E ele parece uma espécie de evolução do Microsoft Teams, mas ele também se integra com o Microsoft Teams e ele tem um conceito parecido com o Notion e outras plataformas também que a gente já comentou de organização, ele mistura com o Slack um pouquinho, então você tem os projetos, dentro dos projetos você tem as páginas, né? Então você tem o workspace para colocar os projetos. Dentro de cada workspace você tem as páginas com as conversas, os documentos, os materiais de cada projeto. Aí, só que você pode pegar isso, eles chamam de componentes, e exportar isso para jogar no Word, por exemplo, só um pedaço da conversa ou um artboard ali de conceito. E o legal é que ele sincroniza isso com o Loop. Então você pega lá uma lista de tarefas, tem 3 elementos, joga isso no Teams, por exemplo. Daqui a algumas horas, alguém cumpriu um dos itens da lista e colocou mais 2. No Teams, só esse snippetzinho vai ser atualizado também. E aí todo mundo tem acesso a quem está vendo isso, quem pode ler, quem pode alterar, etc. Então,
esse loop ele tem esse conceito de ser um centralizador de produtividade, mas você consegue pegar pedaços dele e jogar em todo o resto da suite ali, Microsoft 365, que eu achei bem interessante. Ele integra também já com o Copilot, então eles mostram lá que você pode ter a IA como um integrante de uma conversa em grupo para, ou sei lá, fazer um brainstorm de alguma coisa, a IA contribui ali, faz perguntas e respostas com a IA. Ela pode resumir também o que vocês conversaram numa reunião, por exemplo, jogar por ali, criar coisas do zero. Então, esse tema, e a Microsoft está usando de um jeito muito intencional em diversos pontos. Esse negócio que a IA é a sua copilota, não só o nome é Copilot, mas assim, na parte descritiva, ela fala, não, isso aqui é uma ajuda, isso aqui seria assistente virtual se não existisse ainda o termo assistente virtual, né? Que é só... Não vai fazer o trabalho para você. É o seu braço direito inteligente ali para quando você precisar te acelerar alguns trabalhos. Então, todo esse conceito eu achei bacana de integrar tudo de Word e tudo do Office, mais o Teams, por exemplo, num lugar só, mas você poder desmembrar isso e jogar de volta em cada um dos lugares com esse toque inteligente. Eu achei bem promissor, apesar de, especialmente com o Teams, parecer meio confuso, né? Você tem uma sobreposição muito grande de funcionalidades, né? Então, o Teams já é uma coisa, por ser um concorrente do Slack, um pouco menos poderoso, né? Foi a resposta da Microsoft para o Slack. E ele é mais chatinho de mexer. Eu, na agência, trabalhava com o Teams, era lá a ferramenta da agência, ele é meio enroscado, meio travado, né? Então, o Loop, por ter mais possibilidades, mas ser parecido com o Teams, eu acho que pode gerar um ruído aí do para que ele serve, e, enfim, né? Para uma barreira de adoção pode ser meio grande, apesar dele ser bastante promissor, sim, e bem interessante. Pouca gente sabe, mas a Microsoft tinha uma ferramenta, um mini Slack, digamos assim, né? Além do Microsoft Tasks, que era uma lista de tarefas simples, eles tinham uma um pouco mais sofisticada, que era o Microsoft Planner, integrado ali no ambiente do 365, com as equipes do Teams. Parece que o pessoal nunca entendeu muito bem a proposta dele. Eu usei algumas vezes, né, para testar, mas realmente, se não tem colaboração de equipe, assim, fica bem chato de usar. Não fica muito interessante, não. Não é uma ferramenta para você utilizar sozinho. Agora, com o Loop, assim que eu testar, eu vou poder verificar melhor isso. E eu quero comparar ele com o Notion, né, nessa parte de inteligência artificial. Ótima ideia. Até porque eu tô devendo um review do Notion para vocês, mais focado em inteligência artificial. A minha conta lá é de estudante, então eu tenho um pouco mais de privilégios, digamos assim, né, dentro do Notion. Então eu vou testar com calma e trazer tudo para vocês aqui nos próximos episódios. Ah, bacana. Fiquei curiosíssimo, porque você pode já ter mais familiaridade com esse tipo de teste, que vai poder explorar bastante. A galera adora quando você faz esses reviews, então eu vou fazer, já estou empolgado pra gente poder fazer isso. Sob o ponto de vista de estudante. Vamos ver como é que se sai. Boa. Muito bacana. Eu falei agora um pouquinho sobre o Google Bard. O Google liberou recentemente a resposta dele, basicamente, ao novo Bing. É uma coisa que está disponível, por enquanto, só em Estados Unidos e Reino Unido. Mas eu me inscrevi lá na lista de espera, eles me deram acesso e, usando o ExpressVPN, eu me conecto com o servidor de lá e aí ele fala, beleza, você está nos Estados Unidos? Pode usar. Então eu tenho usado o Google Bard e a minha impressão, ela foi, acho que, um microcosmo da reação que a gente tem visto nas últimas semanas a respeito disso, né? Uma tecnologia muito impressionante. Quando você bate o olho, você vê as possibilidades que ela tem, mas depois de 5 minutos você vê que é mesmo um buscador com esteroides e não passa muito disso. É engraçado que a gente viu polêmicas grandes há algumas semanas, como, por exemplo, o Kevin Roose lá do New York Times, que teve a conversa super comprida com o Bing Chat. O Bing Chat falou, não, poxa, eu te amo, larga a sua esposa, vocês não são felizes, vem casar comigo, vem ficar comigo. E aí, Bing Chat, e se você fosse malvado, você ia fazer o quê? Se eu fosse malvado, eu ia espalhar desinformação, eu ia roubar códigos nucleares, e etc, etc. E chocou, né, por ser uma coisa, a primeira vez que isso aconteceu. Mexendo por 5 minutos no Google Bard, eu vou confundir os 2 episódios inteiros, tá? Mexendo por 5 minutos no Google Bard, dá pra fazer a mesma coisa. Assim,
não é um grande bug, não é um grande defeito, você acha um jeito de fazer ele falar o que você quer que ele fale. Mas ele fala, e pronto, né? Então, esse risco todo que a gente vê que ele oferece, mexendo nele, a gente vê que não é exatamente assim, porque tem que cutucar muito até ele chegar nesse ponto, né? Tem muito sensacionalismo, né? Vamos combinar, gente. Sim. Tem muito sensacionalismo. Mas as pessoas gostam disso, gera engajamento. Então, quanto mais apocalíptico for o negócio, mais as pessoas se interessam, mais a notícia corre, todo mundo ganha visualização, fica feliz, mais o leigo fica perdidão e morrendo de medo de tudo. Sim. O risco é a fama ficar assim. E, por exemplo, você abre lá o Google Bard, tem no rodapé. O Google Bard pode gerar mensagens agressivas, pode se comportar mal, isso é esperado, não é de propósito, mas fique avisado. Então já tem esse disclaimer logo de cara, porque e mexendo você vê como é uma coisa que não está pronta ainda, né? Eles ainda estão fazendo, eles lançaram correndo em resposta ao que a Microsoft lançou, apoiada no ChatGPT da OpenAI, eles agora vão ter acesso ao GPT-4, por exemplo. Então a Microsoft foi muito perspicaz em adotar uma tecnologia que já vinha sendo desenvolvida há muito tempo, já estava em testes públicos, enquanto o Google, também desenvolvendo há muito tempo a própria tecnologia, não tinha tido oportunidade de testar isso publicamente ainda. Então eles estão alguns passos atrás na confiabilidade da ferramenta, na usabilidade. No fim de semana mesmo, eu e a Larissa estávamos aqui em casa e chegamos, não lembro como, no assunto de será que Itaquaquecetuba é a cidade brasileira com a maior quantidade de letras? Aí eu perguntei pro Bing, perguntei primeiro pro Google Bard e falei, escuta, tem mais? Não, a maior cidade do Brasil com uma palavra só é São João do não sei o quê. Eu falei, não, você tem espaços aqui, não é uma palavra só. É verdade, então peraí. Não. A cidade com a maior quantidade de palavras do Brasil é Rio. Eu falei, gente, tá muito não pronto ainda, né? Então, aí eu falava assim, tá, mas Itaquaquecetuba? Não, na verdade, desculpa, errei, é verdade. Itaquaquecetuba é a maior cidade de um nome único do Brasil com 18 letras. E não tem 18, tem 15, eu acho. Eu falei, essa é a única? Sim, é a única. Tá, mas Pindamonhangaba? É verdade, Pindamonhangaba empata com Itaquaquecetuba. Então, eu precisava ficar dando resposta para ele o tempo inteiro e não importa como eu perguntasse para ele, ele não conseguiu me trazer essa resposta. Começou a trazer, a cidade brasileira com a maior quantidade de palavras é... Aqui não fica no Brasil, fica no seu velho. Então eu desisto, né? Então tá muito incipiente ainda, parece a Siri, no fim das contas. Então é uma coisa que a gente ainda tem que esperar um pouquinho mais. Segue um brinquedo muito promissor, muito divertido pra gente que gosta de tecnologia, mas nem de longe, por enquanto, dá pra se apoiar pra ser a resposta definitiva pra alguma coisa, porque pra uma tarefa simples que eu sabia a resposta, eu não consegui chegar nisso me dar a resposta, exceto eu dar pra ele falar, é isso? Ele falar, é. Mas ele me falou que Rio também era, então nem a resposta dá pra confiar. Né? Acho que a conversa mais longa que eu tive com o Bing Chat foi quando eu pedi pra ele contar uma piada, peguei 4 pessoas aleatórias, assim, um alemão, um papagaio, um carioca, e conta uma piada pra mim. Aí ele inventou uma piada bem sem graça, pediu desculpas, né, da piada ser sem graça, achei isso interessante, né. Só que eu fiquei discutindo a piada com ele, porque em dado momento ele fala que o papagaio pegou o paraquedas pra pular do avião. Eu falei, mas o papagaio não precisava do paraquedas, porque ele pode voar, né. Ele, é mesmo, tem razão. Então a gente ficou conversando lá e discutindo a piada, e a impressão que a gente tem é que a gente acaba ensinando mais ele do que ele ensinando as coisas pra gente. Eu tive essa mesma impressão. Mas a vantagem é você poder colocar no modo criativo, as conversas ficam mais interessantes. E quando você quer mais precisão, você coloca no modo que eu esqueci o nome. Mas enfim, tem 3 modos diferentes lá e você pode moldar isso de acordo com o tipo de resposta que você quer. E nisso eu achei bem interessante e ficou bem legal. Eu tô usando mais o Bing Chat até que o ChatGPT. Legal. Eu tô louco pra conseguir testar, tanto no aplicativo quanto no site, é isso. Você tem acesso? Conversar. Aí eu clico em conversar e falo assim,
Você tem acesso, como é? É. Deve ser ele próprio que tá se dando acesso, ele tá meio bugado ainda. Mas quem sabe nos próximos dias eu consigo usar, tô bem curioso. E assim, casos em que as coisas dão errado, a gente vê um monte. Nesses dias alguém falou assim, me ajuda a cozinhar um prato com camarão? A inteligência respondeu assim, camarões não sabem cozinhar, são crustáceos que não têm a habilidade de poder cozinhar alguma coisa. Fala, caramba, né? Então essas coisas ainda acontecem. Parece aquelas piadas que o pessoal conta de brasileiro em Portugal, né? Que ele chega para o português para pedir informação. Uhum. Por gentileza, o senhor sabe onde fica o restaurante tal, tal, tal? Aí ele responde, sei. Acabou. Ué, mas você perguntou se ele sabe. Ele disse que sabe. Uhum. Exatamente. A gente tem muitos exemplos disso acontecendo, mas é promissor. Eu acho que o Google Bard está sendo lançado antes da hora. Lançado não, é um beta, etc. Mas está sendo liberado antes da hora porque o Google precisava mostrar uma resposta pública à percepção de que eles estavam ficando para trás aí. Porque o lance do Google, a existência deles é ser um buscador, né? Na única tarefa que eles fazem serem passados para trás é uma derrota enorme, então eles tiveram que reagir a isso. Mas uma coisa que eu vi já acontecendo, a gente comentou sobre isso de um jeito mais aprofundado no área de transferência semana passada, então vou deixar o link aqui na descrição para não repetir a fundo, comentar rapidinho algumas aplicações que o pessoal está dando e coisas úteis que a gente vê já de ouvintes usando especialmente o ChatGPT, teve isso, e uma coisa que eu vou complementar também são com exemplos, tem um podcast muito bacana chamado Hard Fork, que é justamente do Kevin Roose, do New York Times, com o Casey Newton, que é jornalista aí de tecnologia, que já passou por um monte de veículo, está independente hoje, e eles têm explorado essa parte, a parte útil e otimista aí do uso das inteligências, especialmente no último episódio, eu quero falar sobre isso, mas antes eu vou tirar um minutinho do episódio para agradecer o terceiro e último patrocinador aqui de hoje, que é o Text Expander, que é uma das ferramentas mais úteis de produtividade que eu já usei, que a Bia já usou também, e que está oferecendo um desconto para você que escuta o área de trabalho e quer poupar vida. O Text Expander serve para você tirar da sua vida de vez a tarefa de escrever de novo textos repetitivos, porque com ele você cadastra só alguns pequenos atalhos de teclado e ele troca pelo texto completo, que pode ser texto com formatação, negrito, itálico, link, com variáveis, né? O evento vai acontecer do endereço, aí você deixa o endereço lá, você só preenche o endereço bonitinho, ele joga lá o texto numa resposta de e-mail, por exemplo, completo lá para você. Ele tem suporte a equipes, então se você trabalha no ambiente colaborativo que todo mundo tem que ter acesso à versão mais atualizada de um texto que muda bastante, ou versões padronizadas de textos novos a cada semana, enfim, cada um tem o seu trabalho, o Text Expander dá acesso a isso, então acabou esse negócio de alguém estar com uma versão desatualizada porque não viu no e-mail que chegou e que mudou alguma coisa. Não. Você cadastra o atalho, todo mundo tem acesso imediato à versão mais atual desse atalho. E a parte mais bacana é que você que escuta a área de trabalho tem 20% de desconto para assinar o plano anual individual por meio do link textexpander.com/adtrabalho. Entra lá, vê como estão disponíveis em tudo que você usa. Então, telefone, tablet, computador, você consegue usar de qualquer jeito aí o Text Expander. Então, acessa lá, textexpander.com/adtrabalho, garante 20% de desconto para assinar o plano anual individual e se livra do estorvo que é você digitar sempre as mesmas coisas o tempo inteiro. Muito obrigado, Text Expander, pelo patrocínio também aqui do podcast e pelo apoio também a toda Gigahertz. E com o tempo vocês vão se surpreender quando o Text Expander falar para vocês o tempo que você economizou digitando coisas, hein? É surpreendente. Sim. Então você que tem é criador de conteúdo, tem blog, tem podcast, tem uma loja no Instagram e tem que estar sempre respondendo por direct ali as mesmas perguntas, as mesmas informações, o tempo que você ganha é uma coisa impressionante. E se sua loja tiver mais de uma pessoa cuidando das contas, nas redes sociais, como o Marcos já falou, todo mundo ali pode configurar isso, pode mandar as mensagens, responder. O que você vai ganhar de tempo é um negócio impressionante. Eu não fico sem, gosto muito do serviço e eu agradeço o Text Expander por dar essa oportunidade, essa promoção aos nossos ouvintes e também acreditar no trabalho que a gente faz aqui no área de trabalho. Muito obrigada!
Valeu. E vamos lá. Na semana passada a gente comentou no ADT como o pessoal está usando especialmente o ChatGPT 4, que tem suporte a imagens, né, não só a texto, e a galera está assinando e falou, já se pagou a assinatura, porque, por exemplo, tá aqui uma planilha para você organizar os dados, ver aqui, fazer a cobrança por hora de cada pessoa da equipe, ou então também teve exemplo bem bacana de alguém que programou um aplicativo, pediu para o ChatGPT programar um aplicativo para Mac em Swift, fazendo integração já com APIs do IMDb, então ele gerou lá uma interface que pode não ter tido um ajuste ou outro, mas para você já ver trailer, a nota, a sinopse do que era, o top 5 lá de filmes e séries, enfim. Então, exemplos práticos já de como é que isso está sendo aplicado. E lá no Hard Fork, esse podcast que eu comentei, eles fizeram um episódio que eu vou copiar descaradamente a ideia deles aqui e vou pedir para vocês que estão usando o ChatGPT ou as IAs, mostrem para a gente exemplos bacanas para contra-atacar um pouco a narrativa de que isso vai acabar com os empregos de todo mundo e reforçar essa ideia de que é uma ferramenta e não uma Skynet em potencial, apesar de que é claro que existe sim a questão séria de que isso vai acabar com alguns empregos, alguns trabalhos, mas a resposta, como sempre, está no meio aí, entre o 0 e o 1. Eles pediram para o pessoal lá do Hard Fork mandar como é que está usando, enfim, tirando proveito disso, e pintaram exemplos muito bacanas, né? Então, por exemplo, para você vencer uma barreira de idioma, usar a inteligência para ajudar na transcrição e tradução de um jeito adequado, um artigo do chinês para o inglês, para você poder fazer publicação numa revista científica, por exemplo. Então, esse tipo de coisa. Claro, tudo isso por ser uma ferramenta e só uma ajuda, depois você tem que garantir que está certo, vide o exemplo de Pindamonhangaba que eu acabei de dar. Então, tudo isso sempre com... não é a resposta definitiva, mas sim uma ajuda. Uma outra pessoa fala assim, meu avô fez um monte de exame, chegou lá o resultado do exame, e o médico era só na semana que vem. A gente pediu para ele ajudar a gente a interpretar ali os resultados, só para não ficar naquela tensão de nem saber o que significa aquele bando de número que chegou dos exames. Então, eles jogaram lá, a pessoa falou, eu peguei os dados, anonimizei, né, para não ter informação do meu avô ali na inteligência, e a inteligência deu para a gente um resumo do que é, a gente pelo menos já sabia para onde estava apontando ali a situação e deu um pouco mais de paz de espírito não ficar nessa tensão do desconhecido. Né? Teve uma menina que falou assim, eu tenho aqui algumas restrições alimentares e estou de dieta, então tirei uma foto da geladeira, falei que que mais eu precisava comprar no mercado aqui para fazer 2 refeições por dia de segunda a sexta-feira com essa restrição, não pode isso e tal. E ele me ajudou a fazer não só o planejamento das refeições, mas também estimativa de preço, custo, quanto que era o tempo de preparação de cada coisa. Então ela falou assim, uma coisa que me tomaria horas, eu fiz em minutos. Então, os pequenos atalhos. Um que eu achei o mais interessante de todos foi alguém que mora no Brooklyn, lá em Nova York, e mora de aluguel, e o proprietário do apartamento queria aumentar o aluguel em $600. Ele falou, cara, não tem como pagar $600. Aí ele fez o seguinte, pediu para o ChatGPT gerar um e-mail pedindo para não aumentar tudo isso, só que usando conceitos de um livro famoso de negociação do cara chamado Chris Voss, e o livro é Never Split the Difference, que não tem tradução aqui para o Brasil, mas ele é bem famoso. O ChatGPT escreveu esse texto usando os conceitos do livro e deu certo. Aumentaram em $300, não em $600, o aluguel lá da pessoa, e ele conseguiu negociar também uma condição mais favorável a ele para a parte de talvez desistir do contrato e etc. Então, em reação a isso, um dos apresentadores do podcast falou que tem usado, por exemplo, tenho aqui esse parágrafo que ficou um pouco confuso. Me ajuda com esse parágrafo usando os conceitos do Elements of Style, que é um livro do Strunk and White, e aí ele cospe lá um parágrafo muito mais acertadinho, já com um conceito que é meio padrão de o que significa escrever bem editorialmente, com estilo próprio, etc. E ele faz isso também. E teve um último exemplo aqui que eu vou dar, é de uma mulher que se mudou para uma casa nova, e ela queria lá que o banheiro tivesse um quadro com uma ideia lá que ia ser eu quero aqui alguém com cara de século XVI, usando aquelas roupas bem bufantes, e um cachorrinho no colo, e olhando para a pessoa que estaria lá no vaso, do tipo, tá fazendo xixi, né? E aí pediu lá para a inteligência, pro Dali desenhar, o Dali desenhou, ela transformou isso num quadro de verdade e colocou lá, pendurou no banheiro. Então são pequenas aplicaçõezinhas que contra-atacam essa narrativa de que é o fim do mundo para todo mundo, que
dá para usar isso como o assistente de fato virtual e não o substituto aí dos trabalhos das pessoas, né? Eu tenho curiosidade de saber se os nossos ouvintes estão usando o chat GPT para coisas além do... vamos ver como é que o chat GPT funciona. Como eu disse, eu uso muito para estudos e a função que eu mais uso é de ele fazer perguntas para mim. Me faça perguntas sobre o tal tema. E funciona super bem. Mas eu vi algumas coisas online assim que eu fiquei bem curiosa e eu não tive follow-up para saber se funcionou. Por exemplo, você tem um crush e você não sabe como pedir em namoro. Peça ajuda pro chat GPT. Deu certo? Não deu certo? Independente do desfecho, conte como é que você resolveu isso usando o chat GPT e qual foi a resposta. Também elaborar a bio no Tinder, por exemplo. Se eu tenho curiosidade. Eu gosto disso, disso e disso. Cria aí uma bio interessante aí que atraia mais pessoas no Tinder para mim. Será que funciona? Se vocês usarem isso e tiverem resultados, sejam eles bons ou ruins, conta pra gente aqui do Área de Trabalho. A gente não fala o seu nome, se você não quiser, não se preocupe. É importante. A gente mantém o seu anonimato, mas a gente tem essa curiosidade mesmo de ver isso na prática, no dia a dia mesmo, né? A gente fica muito preso a histórias que a gente vê, principalmente, como você disse, né, de pessoas de vários países, e como o Chris Voss, aí você contou essa história, né? Eu quero saber gente do mundo real, aqui da nossa realidade, e como é que ficou o desfecho no final das contas. Vocês podem mandar aí para mim no Telegram, como eu já falei, na @BiaCunze, mande prints, mande os resultados, e reforçando, eu não falo o nome se vocês não quiserem, tá? Esse podcast deles ajudou a dar um pouco mais de peso também, por uma coisa que a gente até comentou aqui não faz muito tempo, sobre o novo emprego, a nova ocupação de engenharia de prompt para essas inteligências. São as pessoas especializadas em, no menor tempo possível, tirar as informações mais úteis que der para tirar naquele momento lá para evoluir um trabalho, e que isso teria salários... pintou uma matéria não faz muito tempo, acho de $300 mil por ano, uma coisa assim lá nos Estados Unidos, que, enfim, neste momento parece alto, mas é o tipo de coisa que, para quem já sabe muito bem mandar bem nisso aí, deve estar mais em voga do que... deve ter mais procura do que oferta de pessoas que fazem isso, né? Então, essa tarefa, essa habilidade, eu acho, de saber tirar o máximo proveito de uma IA conversacional, eu acho que é a mesma que hoje em dia as pessoas... Tem gente que é muito boa de achar as coisas no Google, tem gente que não é, né? Então é uma evolução disso também, né? Hoje em dia, não sei, a minha técnica para achar coisas no Google é encontrar a resposta, não fazer a pergunta. Então, eu tenho uma pergunta, eu imagino como é que a resposta vai estar escrita e procuro pela resposta, sempre aparece um site que explicou mais ou menos parecido com o jeito que eu achava que era a explicação, e pronto, a resposta está lá. Me pulam umas 3 etapas aí de ida e volta de pesquisa. Então, essa foi o atalho que eu consegui encontrar para o Google. Vamos ver se, para o Bard, por exemplo, isso vai se manter ou se vai ser um outro jeito de tentar chegar na resposta o mais rápido possível. Eu falhei miseravelmente, né, na missão do Lance das Cidades lá, mas ainda assim, acho que aos poucos a gente vai conseguir encontrar o jeito certo também de interagir com essas IAs, porque o Google falou, o Bard não é um substituto para o Google. Não sei se eles estão nas etapas estão na negação, né, nas etapas de luto, mas é claro que esse é o substituto do Google. Não tem nenhuma dúvida de que isso vai acontecer. Mas só não tá agora nisso, né? Daqui a pouco eles chegam na aceitação e fica tudo certo. Uma coisa que eu tava pensando aqui que é muito engraçada. Ao longo dos últimos anos, a gente sempre tirou sarro, fez memes com pessoas que usavam as buscas do Google como se estivesse conversando com uma pessoa. Uhum. E agora, a gente está vendo pessoas usando o ChatGPT como se fosse busca do Google. E olha só que engraçado, né? O negócio inverteu. Mas isso é o que mais tem. Inclusive, já dei essa bronca aqui, né? Não vou repetir. Jornalista descendo o sarrafo do ChatGPT, mas aí você vai ver como que ele usa basicamente como se fosse um campo de buscas do Google, e não é, gente, tem que contextualizar.
Ele é mais eficiente quando você pede para fazer associações e não simplesmente buscas. Então tem todo um feeling que você vai aprender com o uso. Já tem comunidades, inclusive, no caso da criação de imagens, né, com os melhores prompts. De repente, você analisando prompts, aprende a usar melhor ferramentas como Midjourney para gerar imagens mais próximas daquilo que você realmente deseja. Tem um aprendizado, gente. Não é simplesmente pegar e achar que vai mudar o mundo com aquilo ali. Tá? Tudo na tecnologia tem uma curva de aprendizado, e agora com as ferramentas de IA não vai ser diferente. É o exemplo justamente desse cara que falou assim, não é ChatGPT, me ajuda a convencer o dono aqui não aumentar o aluguel. Não, ó, vai lá, pega os conceitos do livro de negociação e aplica isso à minha situação. Ele deu esse pedido para direcionar a resposta e chegar nisso mais rápido do que só uma coisa super ampla do tipo e-mail para falar que não quero pagar o aluguel, sabe? Uma coisa mais precisa. Mesma coisa do caso da menina, né? Então, ó, faz aqui para mim uma imagem de alguém que tá usando cabelo comprido, tá uma camisa bufante, tá com um cachorro sentado no colo, ele tem que estar com um sorriso de soslaio ali só no cantinho da boca. Não sei se soslaio é só olhada, mas sorriso. Enfim, né? Um sorriso de cantinho de boca ali, etc. Então, quanto mais direcionamento e mais preciso você for no pedido, claro, ele vai gerar a resposta mais apropriada, porque o treinamento é em cima disso, né? Ele calcula a probabilidade da próxima letra que ele está escrevendo ser a maior possível para o seu prompt. Quanto mais preciso for o prompt, maior é a certeza que ele vai ter para dar a sugestão ali, com, de novo, o disclaimer gigantesco de que ele deu a resposta. Ele não sabe se a resposta está certa, e se você fez a pergunta, você também não sabe. Então pega a resposta e procura. Pesquisa, complemente isso, porque ele é um atalho, mas ainda... Tanto no caso do Bing Chat nem tanto, porque ele está um pouco mais direcionado, mas o Google Bard especialmente, é o mesmo problema que a gente vinha falando assim, é muito eloquente, se está certo ou não, vira um irrelevante quase, então pega a resposta e usa isso para construir em cima, não joga a sua resposta direto na sua tese de TCC, que certamente vai dar problema. Né? Exatamente. Em qualquer caso, eu acho que vale a pena você dedicar algumas horinhas aí a aprender a usar todas as suas ferramentas, porque é justamente ao longo de todo esse aprendizado, todo esse processo, que você vai encontrar a melhor utilidade para tudo isso, né, Marcos? É isso aí. Então, se vocês já estão usando no dia a dia, no trabalho, mandem pra gente. A gente está bem curioso para saber como é que isso já está entrando aí no mercado de trabalho. Eu sei que no mercado de publicidade, por exemplo, já existem contratos prevendo se pode ou se não pode usar. Então, é uma coisa que já está entrando mesmo na relação aí demanda e entrega. Então, se vocês estão usando no dia a dia, na sua empresa, no trabalho, em casa, pessoalmente mesmo, manda pra gente, estar bem curioso para saber como é que são. Exato, né? Exato. Dá para fazer currículo? Olha só que legal. Perfeito. Boa tentativa, né? Mandem pra gente, manda lá pra Bia no Telegram, manda pra mim lá no Mastodon, no Instagram também. Para achar os links do que a gente comentou aqui ao longo do episódio, você vai em gigahertz.fm/adtrabalho/40 ou dá mais pedra aqui nas notas do episódio. Muito obrigado, como sempre, ao Text Expander, a Sotes Telecom e ao Facode pelo patrocínio aqui, a vocês que escutam, que avaliam, especialmente a vocês que tiram 15 segundos do dia para recomendar o podcast para alguém. Isso ajuda muito mais gente chegar por aqui e se informar sobre os jeitos de ter a vida mais produtiva com ou sem a IA, dependendo do seu contexto. E obrigado a você também, Bia, por ajudar aqui a gente nessa tarefa. Eu que agradeço você, Marcos, por acreditar no meu trabalho, me convidar para participar desse projeto, aos nossos patrocinadores que estão viabilizando e a vocês, ouvintes. Eu reforço mais uma vez o convite para mandar o seu feedback no meu Twitter, @garotasemfio, ou então lá no meu Telegram, @biacunze, que chega de forma privada para mim. E vocês também podem solicitar os grupos de discussão, o Mundo Sem Fio, sobre tecnologia em geral. Inclusive, muitas das nossas pautas aqui no podcast saem de lá, que o pessoal discute os episódios. O Produtividade Móvel, mais focado em produtividade. E também o link do meu canal. Pode mandar uma mensagem privada para mim mesmo, que eu mando todos esses links para vocês. E não se preocupem que eu não perco tempo, né? Com o Text Expander leva 2 segundos para mandar tudo para vocês. Bom, eu no Mastodon e também no Instagram sou @mvcmendes. Apresento um monte de podcast aqui na Gigahertz. E o Bolha Dev também, que é um podcast que sai todo dia de segunda a sexta com notícias sobre tecnologia, inovação
e desenvolvimento e escrevo também lá por ifeed.pt. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.